Olá, meus amigos e irmãos. Excepcional dia para vocês. Hoje é dia 13 de julho de 2021 e estaremos no quarto dia da nossa leitura bíblica diária, no qual, ao final de 365 dias, completaremos o ciclo da Bíblia completa, tanto Velho como Novo Testamento. E Salmos ainda vai repetir durante esse ciclo. Então, hoje é dia de ler primeiro o livro de Crônicas, capítulo 15 e 16, e mais alguns outros. Então vamos para esse primeiro. Capítulo 15. Os levitas designados para levarem a arca. Fez também Davi casas para si mesmo, na cidade de Davi. Ele preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e os seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e os seus irmãos, 112. Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois, visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor, nosso Deus, irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Designados os músicos para o templo. Versículo 16. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores, para que, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, e com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Zaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifedeu, Miqunéias, e os porteiros Obed-edom e Jeiel.
Assim, os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia com alaúdes, em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias com harpas, em voz de baixo, para conduzir o canto. Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeaías eram porteiros da arca. A arca é levada para Jerusalém. Versículo 25. Foram Davi os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifícios 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores, é o Quenanias. Davi, dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Mical despreza Davi. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Capítulo 16. Oferta de sacrifícios. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com as trombetas, perante a arca da aliança de Deus. Salmo de Davi em ações de graças. Versículo 7. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos,
narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, e dos seus prodígios e dos seus juízos dos seus lábios, e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-vos-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa aliança, da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse: Amém, e louvou ao Senhor. Outros dispositivos para o culto. Versículo 37. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Também deixou a Obed-edom com seus irmãos, em número de 68. A Obed-edom, filho de Geduntum, e a Oza, para serem porteiros. E deixou a Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o mar dos holocaustos,
pela manhã e à tarde. E isto segundo tudo o que está escrito na lei do Senhor, ordenara a Israel, na lei que o Senhor ordenara a Israel. E deixou eles a Emã, a Jeduntum e os mais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas e símbolos e instrumentos de músicas de Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Livro de Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. A idolatria e a depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Entregue os gentios a reprováveis sentimentos. Versículo 28. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Livro de Salmos, capítulo 10, versículos de 1 ao 15. A derrubada dos ímpios.
Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas da tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e, na sua rede, um enleia. Abaixa-se, rasteja. Em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: se Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. Não te esqueça dos pobres, porque razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, os tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. Provérbios, capítulo 19, versículos 6 e 7. Conferir, não é isso mesmo. Vamos lá. Versículo 6. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Versículo 7. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. Bem, pessoal, e hoje foi a leitura bíblica diária de hoje, dia 13 de julho de 2021. E que sirva de incentivo para você pegar a sua Bíblia aí na versão que você melhor desejar. Mas se é nova linguagem de hoje, mas tem que ser a Bíblia cristã, tá? Se você quiser, eu envio todos esses versículos escaneados, que é no ciclo de 365 dias. Só ir lá no Instagram, Mateus Ramos Pro. Esse Mateus é com H, tá? Tudo junto. Mateus Ramos Pro. E me pede no direct lá que eu mando na hora para vocês. Na hora que eu ver, claro. Tá bom? Façam todos, isso aí é uma decisão sua, não importa o que você está passando. Façam um dia excepcional, um dia que vai ser inesquecível na sua história.
esse dia 13 de julho de 2021. Não deixa seu passado ou seu futuro corroer o que você vai viver hoje. Tá bom? Foca no agora. Sucesso a todos e que Deus abençoe. E não se esqueça, Lesh Lehar.